Programa Luz, Câmera e Som, no oferecimento de Servitec Instrumentos Musicais. Hoje vamos falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil. Lembrando que, historicamente, a década de 1920 ela é completamente influenciadora na história da humanidade. Muitos eventos aconteceram, ele acaba sendo uma década-chave. Você pode mergulhar muito no estudo dessa década, você vai descobrir muitas coisas importantes e interessantes que refletiram na história depois. Por exemplo, ali no finalzinho da década, o evento mais marcante desse período, que é a quebra da Bolsa de Nova York, que vai influenciar completamente a economia mundial e causar muito tipo de transformação. Então você pode dar uma olhadinha, teve o American Way of Life, né, nesse período, American Way of Life, que é o estilo de vida americano que pulsou muito forte nesse período, com um crescimento econômico incrível que os Estados Unidos teve, principalmente na ajuda da construção da Europa, que havia sofrido com a Primeira Guerra Mundial, mas isso aí é um outro assunto. Depois, em outro momento, a gente pega essa questão econômica até dentro do programa Partidas Dobradas, né? Aqui, programa Luz, Câmera e Som. Então vamos trazer algumas informações aqui da Semana de Arte Moderna, só para não passar em branco esse período que foi muito importante aqui no Brasil, que aconteceu do dia 13 ao dia 17 de fevereiro de 1922. Então, como diz aqui o texto, foi um evento cultural que se originou num contexto de transformação política no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Então aqui já mostra, né, a cidade de São Paulo já sendo pulsante aí e levando para o resto do Brasil características diferentes já aqui nessa Semana de Arte Moderna. Então, o mundo artístico, o meio artístico, ele acaba sendo propagador de ideias diferentes, principalmente aqui em São Paulo. Lá na frente a gente vai ver, né, lá dentro dos festivais da Record, quando vários artistas apareceram para o cenário nacional, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros aí, que trouxe o tropicalismo, né, também ele nasce fora de São Paulo, mas ele vem se efetivar aqui dentro do cenário paulistano. Então, essa Semana de Arte Moderna ele já mostra isso também, algo que nasce aqui dentro da cidade de São Paulo e acaba florescendo depois para todo o Brasil. Artisticamente isso acontece muito, por isso que até hoje as pessoas buscam muito o cenário artístico aqui da cidade de São Paulo. Politicamente, o país vivenciava a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais durante a chamada República do Café com Leite. Culturalmente, o cenário era permeado por uma forte influência das correntes artísticas acadêmicas e pela influência do neoclassicismo, que já não era muito valorizado na Europa. Então, nós tínhamos aqui a política do café com leite, que acabava sendo o direcionamento político, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, com relação à presidência da República. Isso vai acabar em 1930, quando nós iniciamos a Era Vargas, né? Então, é importante também pontuar esse momento político que o Brasil vivia. Agora, vou passar aqui para o próximo, aproveitando que esse é um material da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, certo? Então, os artistas participantes da Semana de Arte Moderna buscavam romper com as convenções estéticas acadêmicas, tidas enquanto tradicionais no país. Então, o Brasil, né, que foi colonizado por Portugal, aqui nós estamos em 1922, né? O Brasil que foi colonizado por Portugal, que teve o seu primeiro reinado, teve o seu segundo reinado, aí a proclamação da República, o Brasil ainda não tinha uma identidade própria. Então, muito do que era consumido artisticamente aqui no Brasil vinha de influência da Europa, né? O eurocentrismo ainda permeava forte aqui no Brasil nesse período. Então, tudo que era produzido aqui olhava-se para a Europa e se produzia artisticamente. A Semana de Arte Moderna ela tem essa ideia de romper com essa tradição que vinha da Europa, né, de uma elite que ia, consumia na Europa e trazia para o Brasil. Então, esses artistas foram importantíssimos para iniciar uma característica
artística brasileira. Então, os idealizadores, artistas como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, propunham críticas às normas academicistas, destacando a necessidade de uma expressão mais autêntica, moderna e genuinamente brasileira. A Semana de Arte Moderna tornou-se um marco, influenciando o desenvolvimento cultural e artístico no país nas décadas seguintes. Então, foi assim uma influência gigantesca, né? Que bom que esses artistas tiveram essa coragem de propor, né, esse rompimento e que o Brasil conseguisse produzir artisticamente ali obras e criar a sua própria estética, seja em qualquer parte das artes. Então, Semana de Arte Moderna de 13 de fevereiro a 17 de fevereiro de 1922, fundamental para isso, tá? Então, os participantes dessa semana de arte a Semana de Arte foi uma plataforma que colocou em evidência produções de diferentes linguagens artísticas, unindo artistas que propunham novas abordagens na literatura, música, pintura e escultura. Heitor Villa-Lobos destacou-se pela introdução de elementos folclóricos brasileiros em suas composições musicais, desafiando as convenções da época. Então, se tiver a oportunidade aí de colocar uma música de Heitor Villa-Lobos para você ouvir, faça isso que vai ser muito interessante. Você vai descobrir algumas músicas aí até que você já conhece. Mário de Andrade foi uma figura central nas mobilizações para a realização do evento, trazendo inovações e explorando a riqueza da cultura popular brasileira em suas produções. Tarsila do Amaral, pintora modernista, apresentou obras que rompiam com a lógica utilizada nas representações acadêmicas e realistas da paisagem brasileira, adotando cores vibrantes e formas estilizadas que se tornaram características marcantes de sua produção. Então aqui nós temos a imagem, né, dos 5 principais artistas, né, que foram denominados o grupo dos 5, que é a Anita Malfatti, o Mário de Andrade, Minotti Del Pitta, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Então esses foram os 5 grandes artistas que mobilizaram a cultura brasileira e criaram aí uma ideia de cultura propriamente genuína brasileira. Eles deram um pontapé inicial que depois, ao longo das décadas seguintes, foram vivendo na prática, né? Aí você tem a criação da Bossa Nova aqui no Brasil, que vai unir vários elementos musicais. Como eu falei para vocês, tem o tropicalismo, que vem lá principalmente com Caetano e Gilberto Gil, e aí outros tipos de arte também começaram a se desenvolver no nosso país a partir da Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna de 1922 não pode ser esquecida. Infelizmente, nós tivemos os 100 anos em 2022 e aí nós vivíamos uma turbulência muito grande no nosso país. Eu acho que não foi dada o devido crédito e a devida notícia para esses 100 anos da Semana de Arte Moderna, mas não tem problema, ela está dentro das grades curriculares, ela vai ser estudada sempre porque ela trouxe a oportunidade do Brasil ter a sua própria identidade cultural. Então, num oferecimento de Servitec Instrumentos Musicais, falamos aqui da Semana de Arte Moderna de 1922. Depois vocês podem pesquisar aí as obras desses grandes artistas, Tarsila do Amaral, que tem obras famosíssimas que até hoje são muito noticiadas no mundo inteiro. Então, espero que tenham gostado. Compartilhem aí esse vídeo, Semana de Arte Moderna, hoje dia 16 de fevereiro. Então, entre 13 e 17 ainda estamos comemorando esse momento super especial na história cultural do Brasil. Forte abraço, fiquem com Deus
Tchau, tchau.